E aqui, shalom a todos. Como é bom estar com vocês hoje, queridos, em mais uma pré-aula. Estou muito feliz que já chegamos na lição de número 10, já quase no final do nosso trimestre. No próximo trimestre, há algo muito interessante que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre as obras da carne e do fruto do Espírito. O comentarista do próximo trimestre será o pastor Osiel Gomes. É novato na CPAD, mas eu creio que tem muita coisa nova. Essa lição que nós vamos estudar no próximo trimestre é a repetição de 2006. Mas como existe um estreante, pastor Osiel Gomes, eu creio que virá muita coisa boa para que nós possamos ter um debate. Hoje nós estamos aqui para gravar a pré-aula de número 10. E algo muito interessante da parte de Deus para o término dessa lição, que hoje vamos falar sobre adorando a Deus em meio à calamidade. Tem muita coisa boa que nós veremos aqui. Vou deixar para vocês alguns tópicos sobre pregação para os pastores, presbíteros que sempre me pedem um e-mail para que eu fale um pouquinho, para que eles se separem para pregar em alguns lugares. Querido, quero iniciar mandando um grande beijo, um grande abraço a todas as irmãs, a todos os irmãos que sempre têm acompanhado a EBP, Escola Bíblica de Professores em Foco, aqui da ADTO, Assembleia de Deus, Ministério de Teófilo Otoni, Minas Gerais, cidade do pão de queijo. Quero mandar um abraço ao meu amigo Ivan Nil, ao André Araújo, a Josiane Gonçalves, a Domingas Pereira, ao Wellington Lima, ao Bruno Alves, a Cícero Santos e Manuel Santos. E meu grande amigo Rivelino dos Santos, lá em Porto Seguro, Bahia. Grande beijo no coração, terra boa. Você falou que eu esqueci, eu não esqueci. Hoje nós vamos falar sobre adorando a Deus em meio à calamidade. A revista é O Deus de Toda Provisão. Leitura bíblica em classe, anote, leia durante a semana, passe o WhatsApp para os seus alunos, passe e-mail, mande mensagem, mas permita que essa leitura bíblica fique marcado na vida do seu aluno. Está em 2 Crônicas 20, do versículo 1 ao versículo 12. Nós vamos ler tópico a tópico, e à medida que nós lermos os tópicos, nós vamos parar e explicar. Nós vamos fazer de tudo para que você saia hoje dessa aula entendendo a provisão de Deus como nas demais aulas. Foi maravilhoso, querido, é maravilhoso sentir a presença de Deus e principalmente termos a noção de como Deus trabalha no Antigo Testamento e como Deus está trabalhando no Novo Testamento. Fique ligadinho que tem muita coisa boa nessa nossa pré-aula número 10. A introdução diz o seguinte: na lição de hoje estudaremos a respeito da pior crise que o rei Josafá teve que enfrentar. Com a história de Josafá, aprendemos que em meio às crises devemos orar e buscar o socorro de Deus. Veremos que o rei jejuou, orou e confessou sua incapacidade para resolver tal situação. Josafá teve fé, por isso recebeu a vitória. Em um gesto de gratidão, ele louva e adora ao Senhor. Querido, nesse tópico de introdução, como sempre, eu queria trazer um bate-bola bem rápido para você, porque nós precisamos iniciar a lição. Eu sempre gosto de iniciar as minhas lições quando eu vou dar aula, tendo uma noção do que eu vou falar e tendo uma aresta, se caso eu perco o assunto num palpite de um aluno ou se alguém paralisa a aula, principalmente alguns pastores que chegam no meio da aula e querem falar alguma coisa, eu paraliso e sempre lembro do tópico de introdução e tenho uma noção em qual vertente, em que linha de raciocínio eu estou. Isso é muito importante para você não perder o foco da sua aula. Então, nessa introdução, você coloca para a sua sala e você guarde para você, professor. Tem muitos alunos que me assistem, mas também tem muitos professores, tem muitos pastores e evangelistas que vão tirar proveito dessa lição. Então, você vai falar para a sua sala que nessa lição, ou de hoje, na lição de número 10, nós falaremos sobre Josafá. Essa lição vai nos mostrar mais uma vez, e eu vou deixar para vocês aqui, professores, pastores, amigos que gostam de pregação, algo que eu elaborei há um tempo atrás, cujo nome você pode conceituar, você pode mudar o texto para quem gosta de pregar, ou para quem gosta de dar pequenas palavras, fazer estudo durante a semana. Dentro dessa leitura bíblica em classe, de 2 Crônicas 20, do capítulo 1, do versículo 1 ao 12, você pode nomear, eu coloquei o nome aqui, eu tirei uma pregação e preguei, dei um estudo sobre isso em algumas igrejas, 3 atitudes para se ter paz em meio à guerra.
Eu quero deixar isso para que você elabore um conceito na sua sala de como ter paz. Então, 3 atitudes para que eu possa ter paz em meio à guerra. Então, nós teremos aqui a oportunidade de observar o que fez o rei Josafá em meio a uma crise política, em meio a uma crise espiritual. E é interessante que nós vamos aprender como essa guerra se desencadeou e como os fatos foram tratados pelo rei Josafá. Como ele tratou, como rei, teve que ter uma atitude nobre. Como ele, como rei, teve que ter um entendimento sobre como observar, sobre como ter em sua volta homens, eu coloco aqui um termo muito interessante, idôneos. Como ele teve que ter homens que oram, jejuam e, acima de tudo, como o rei Josafá, tendo um papel de rei, tendo um papel de nobre, se coloca em uma posição de humilhação. Então ele passa a suplicar, ele passa a buscar e ele tem uma atitude que muda a circunstância. Então é isso que você vai levar para a sua sala, é isso que você vai colocar para a sua sala, que nós devemos ter certas atitudes contrárias ao que todo mundo espera. Se todo mundo espera que você vai brigar, você agora vai ser manso. Se todo mundo espera que você vai esbravejar, que você vai murmurar, agora a atitude muda, você vai ser totalmente contrário ao que esperam de você. É essa atitude que nós devemos ter e é essa atitude que nós vamos estudar ao longo de todo esse capítulo. Então você vai falar isso nessa pré-aula, nessa introdução da pré-aula. O tópico de número 1, o subtópico de número 1, diz o seguinte, tópico número 1, Reino do Norte e Reino do Sul. Aí o subtópico número 1 fala a divisão do Reino de Israel. Querido, há algo muito importante para você levar nesse tópico número 1, nesse subtópico. Você tem que falar para a sua sala que essa parte da história de Israel, ela é muito significativa. Quase ninguém para falar sobre isso. Quase ninguém para explicar sobre isso. E causa uma grande confusão ao longo de toda a Bíblia. Isso vai repercutir lá em Apocalipse. É por isso que nós precisamos que o nosso aluno entenda o que é o Reino do Norte, o que é o Reino do Sul e o porquê da existência desses dois reinos. Então leve para a sua sala que antes desse acontecimento, sobre o reinado de Salomão, que é aproximadamente ali 970 anos antes de Cristo a 931 antes de Cristo, ou que nós chamamos AEC, antes da Era Comum, é muito utilizado isso. Houve uma grande expansão do reino, isso é muito usado na Bíblia judaica e na versão King James também. Houve uma grande expansão do reino, quer pelas alianças que se faziam entre os reinos ou com o que nós chamamos dominação. Os reis faziam aliança entre si ou eles brigavam e tinham domínio da terra um no outro. Na Bíblia, as causas da divisão do reino de Israel estão descritas em 1 Reis, o capítulo de número 12. É bom você dar uma rápida leitura em 1 Reis 12 para que você tenha um entendimento desse acontecimento. Então, aqui nós teremos uma situação de opressão por parte do rei, de consequente insatisfação nas 10 tribos do norte. Esse é um dos primeiros problemas. Nós teremos a insatisfação. Quando Salomão morre em 931 a.C., ou AEC, antes da Era Comum, seu filho Roboão, ele quer aumentar o jugo imposto por seu pai. Isso é muito interessante. Então, taxas de trabalhos para suprir a mesa do rei, para suprir a corte, para suprir o exército, as tribos, e através nós chamamos aqui de prefeitos e intendentes, onde fala um pouquinho sobre isso. Você vai ler em 1 Reis 4, 21 e 28, fala sobre tudo isso. Ele aumenta essa carga tributária, ele aumenta os impostos. Isso deve ser falado na sala de aula. Então, as 10 tribos do norte agora, sob a liderança de Jeroboão, se rebelam contra esse sistema. E eles constituem agora um novo reinado que é denominado o Reino do Norte. Isso é muito interessante. Com a dominação agora, denominação de Israel.
Essas 10 tribos se rebelam e tem a denominação chamada Reino do Norte, que tem o sobrenome, cujo nome aqui é Israel. É interessante você falar que o Reino do Sul vão ficar apenas com duas tribos, apoiados pelo filho de Salomão, que é Roboão, e a de Benjamim, que é a de Judá. É muito interessante. Constitui-se aqui, e você deve falar isso, o Reino do Sul sob a dominação de Judá. Então nós temos Reino de Israel e Reino de Judá. Reino de Israel com 10 tribos e Reino de Judá com 2 tribos. Essa é a divisão que aconteceu entre Reino do Norte e Reino do Sul, que vai repercutir ao longo de toda a Bíblia. Com essa rápida explicação, dá para o seu aluno ter noção o porquê Josafá entra numa briga e o que é uma aliança capaz de fazer. Já no subtópico de número 2, você vai falar para a sua sala, e esse subtópico fala assim, o Reino do Norte, vai explicar um pouquinho sobre o Reino do Norte. Você leva para a sua sala que o Reino do Norte, ele sempre trouxe consigo reis que não agradaram a Adonai. É interessante que Apocalipse fala que o mal vem do norte. Em toda a Bíblia, Isaías e dos demais profetas, todos dizem que o mal vem do norte. Por quê? Porque o Reino do Norte ele traz alguns reis que não agradavam a Deus. O termo usado na revista aqui, era mal, vai nos mostrar que eles andavam fora do plano de Adonai. E é interessante que quem anda fora do plano de Adonai, ele tem uma grande consequência, principalmente para quem tem um chamado específico. Entenda isso. Quem tem um chamado específico e sai dos planos de Deus, ele sofre várias consequências, queridos. É interessante que vai se estabelecer sobre este reino aqui, no reino chamado Reino Norte, as crises políticas, as crises sociais e as crises religiosas. 3 crises que esse reino vai passar. Isso nos leva a entender e nos mostra que grande parte da crise é do próprio governo e também do povo que a procurou. Nós vamos entender isso aqui, querido. Às vezes nós não entendemos o porquê o Brasil está em crise, o porquê o mundo está em crise. E essa lição vai nos dar uma base para que nós possamos pregar Jesus, para que nós possamos pregar o Messias e a confiança plena no Deus de Israel. Leve isso para a sua sala. O subtópico de número 3 fala sobre o Reino do Sul. E é muito interessante você falar nesse subtópico. Eu estou acompanhando pela minha revista aqui e pela minha lição. Eu queria que você falasse nesse subtópico de número 3 que os mesmos problemas que eram vivenciados pelo Reino do Norte também é agora vivido pelo Reino do Sul, porém em escala menor. Por que isso, pastor Elias? Nós veremos, querido, que o líder do Reino do Sul, ele muda a estratégia de guerra, ele muda a visão de todo o seu povo e como eles agiriam para ser vencedor para sempre. O rei ele é capaz de mudar a visão do povo, o governante ele é capaz de mudar a visão do povo, quem lidera é capaz de mudar a visão de todo um povo. Entenda, professor, você que está na sala de aula, você é pastor, você é líder, você tem a capacidade de começar a mudar a mentalidade do seu povo, tanto para o bem quanto para o mal. Sabe por que a teologia da prosperidade está tão alastrada no mundo? Porque muitos líderes aderiram. Porque muitos líderes estão fazendo a cabeça do povo. Sabe por que nós temos tanta aberração no meio cristão? Porque nós sabemos que os líderes não têm estudo, não aprofundam. Então o que nós precisamos entender é que nós precisamos de grandes líderes para que nós tenhamos grandes vitórias. Nós precisamos ter grandes termos dentro da igreja. Esses termos aqui, eu falo termos bíblicos, termos centralizados, que nós chamamos na estaca do Calvário, para que nós tenhamos grandes vitórias.
E isso vai nos mostrar que o reino do sul, através do seu rei, ele muda a estratégia de guerra, ele muda a visão do povo. E nós veremos o que acontece no final de toda essa luta. O tópico de número 3, de número 2, fala o rei Josafá. Nesse tópico, o subtópico 1 fala assim, quem era o rei Josafá? Ou quem era Josafá? Eu queria que você falasse para a sua sala que Josafá, ou Josafat, é uma forma abreviada do nome Josafá. Então, Josafá ou Josafat é uma abreviação. O termo original hebraico significa Yoshaphat. Algumas linguagens diz Yoshaphat no original. Isso nos traz um significado, literalmente, Jeová julga, ou Jeová é o juiz. Olha que interessante. Então, esse nome ele tem um peso, ele traz consigo um peso. Jeová julga ou Jeová é o juiz. Josafá, ele desfez os altares aos deuses pagãos. Josafá, ele seguiu o estatuto de Davi e ele surpreendeu a todos, contrariando o reinado do seu próprio pai Asa. É interessante que foi excelente no início. Agora, quando chega no final, ele começa a ser péssimo. Péssimo. E isso deve ser falado na sala de aula. É interessante que Paulo, tem uma citação de Paulo, que ele diz que nós devemos correr rumo a uma coroa incorruptível, sermos como um atleta. E é interessante que ele traz à tona que não é aquele que corre demais que vai ganhar. E ao analisarmos esse texto, nós vemos que ele diz que é aquele que conserva uma corrida, é aquele que conserva os passos. Na igreja agora tradicional que nós estamos vivendo, na igreja atual, nós vamos ter alguém falando assim, é fogo de palha, porque aquela coisa explode, depois paralisa. Os pregadores antigos sempre usavam essa metáfora, sempre usavam essa linguagem de expressão. E essa atualidade nós estamos tendo muito fogo de palha, querido. É isso que nós devemos entender, que é uma caminhada constante, que vai nos levar a vivenciar e vai nos levar a sermos fiéis e dependermos totalmente de Yeshua, ok? O subtópico de número 2 da nossa revista fala o seguinte, fala o cuidado de Josafá em instruir o povo. Querido, pare sua sala nesse subtópico e fala o seguinte, que o cuidado de Josafá com a instrução de seu povo nos mostra que o homem, seja ele rei ou qualquer outra coisa sobre a terra, ele deve ter o princípio de entender que só existe um grande reino quando o povo conhece verdadeiramente a Deus. É magnífico isso aqui, querido. Realmente é o Espírito Santo que me inspira a falar essas palavras. Eu não sei nem onde é que eu tiro isso. Olha, só quando o povo tem Deus, só quando o povo realmente conhece a Deus, toda a visão muda, todo o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir é mudado. Então nós só teremos aqui um reinado verdadeiro, tanto de grande quanto de pequenos, quando o povo conhece a Adonai, quando o povo se entrega a Adonai. Sabe por que eu estou falando isso? Entenda, Judá era pequena no tamanho, mas grande na fé. E é interessante que eles aprendem e aprenderam a adorar a Deus. Olha que interessante. Eles aprenderam a cultuar a Deus, mesmo antes dos problemas, antes dos acontecimentos. Vamos para a Bíblia então, querido. Quer algo bíblico sobre isso? 2 Crônicas 20 é a leitura bíblica que nós temos, o versículo de número 21. Olha que interessante. Depois de consultar o povo, ele designou alguns para cantar a Adonai, louvar o esplendor de sua santidade, enquanto eles iam à frente do exército, dizendo: deem graças a Adonai, porque a sua misericórdia dura para sempre. Há aqui um quebrantamento, há aqui uma instrução do rei Josafá.
antes da guerra, antes do acontecimento. É interessante que eu quero te fazer uma pergunta: o que você tem feito antes da bênção? O que você tem feito antes dos acontecimentos? Qual é a sua postura? É de lamentação ou é de louvor? Essa é a questão aqui, essa é a tese que deve ser debatida em sala de aula. Ao analisar as pessoas, você vê se tem uma atitude de louvor ou de murmuração. O subtópico de número 3 fala o seguinte: fala sobre a instrução e temor. Fala aqui nesse subtópico que, por incrível que pareça, nós só aprendemos a temer ao Senhor quando nós estamos em meio à crise. Eu canso de falar isso aqui, querido. Nós não damos louvor a Deus quando nós estamos na bonança. Não damos, querido. E ainda que nós cultuemos ao Senhor, não é da mesma maneira que nós cultuamos em meio à crise. É em meio à crise que nós buscamos, é em meio à crise que nós jejuamos, é em meio à crise que nós choramos, é em meio à crise que nós clamamos, é em meio à crise que nós não temos nem palavras. É em meio à crise que todos os acontecimentos à nossa volta não têm mais importância. Somente Adonai, somente o Todo-Poderoso, somente aquele que é capaz de nos entender e nos socorrer. Então leve isso para a sua sala, que por incrível que pareça, nós só aprendemos a temer ao Senhor quando estamos em meio à crise. A crise nos faz aguardar, a crise nos faz entender, a crise nos leva a buscar, a crise nos faz dependentes ao passo de temer mais Adonai, de entender mais Adonai à medida em que eu o busco, à medida em que eu me aproximo, à medida em que eu o conheço no íntimo, no profundo. E é interessante que logo ele mostra o seu poder e ele vira a situação a ponto de me fazer vencedor ainda que tudo esteja contrário. Querido, só quando eu estou aos pés de Adonai, só quando eu estou totalmente dependente, só quando eu me esvazio do meu eu, da minha glória humana e me torno completamente dependente dele, ele vira a situação. Quer ver um exemplo disso aqui? Moisés rumo ao mar vermelho. Quer ver um exemplo disso aqui? Elias na caverna. Mais um exemplo disso aqui, querido? Jacó. Quer mais exemplo disso aqui? Eu querido, inúmeros exemplos. Inúmeros exemplos. Esses homens do passado, todos eles chegaram a um momento extremo da crise. A um momento extremo de crise para que eles pudessem entender que só Adonai era digno. Que só Adonai tinha todo o poder, que somente ele tinha ação e que somente ele poderia fazer. Vamos para a Bíblia. 2 Crônicas, onde nós estamos aqui mesmo, estou na versão judaica, 20, o versículo 5 ao 10, diz assim, olha que interessante. Levantando-se diante do pátio novo da casa de Adonai, entre aqueles que se reuniam de Judá e de Jerusalém, de Judá e Jerusalém, ele disse, Adonai, Deus de nossos antepassados, somente Tu és Deus no céu, Tu governas todos os reinos das nações, em Tua mão está o poder e a força, de forma que ninguém pode resistir a Ti. Tu, nosso Deus, expulsaste daqueles que viviam na terra diante do Teu povo, Israel, e a deste para sempre aos descendentes de Abraão no original, Teu amigo. Eles viveram nela, construíram nela um santuário para Ti, para o Teu nome, e disseram, se a calamidade nos atingir, tal como a guerra, o juízo, doença ou fome, nós permaneceremos diante desta casa, ou seja, diante de Ti, já que o Teu nome está nessa casa, e clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos resgatarás. Então agora veja, o Teu povo de Amon, de Moab, do monte Seir, e a quem Tu não deixastes que Israel invadistes quando chegaram à terra do Egito, de forma que eles se afastaram deles e não os destruíram. Olha que interessante. O rei passa a aclamar a Adonai e ele lembra
da promessa do passado. Eu me recordo de uma música de Samuel Mariano que diz assim, sobre um homem, um tanque e uma cama. Então, essa cena, diz a Bíblia, que ela se repetia todo dia, lá no tanque de Betesda. Aí um dia chega Jesus e muda a cena. Agora era um homem, um tanque, uma cama e o Filho de Deus. É interessante que Jesus o cura e o manda que ele levasse a cama. Aí alguns pregadores disseram dia de sábado, ok, tudo bem, e isso nos mostra que Jesus o manda levar a cama no pleno sábado para que ele entendesse que ele também era Senhor do sábado. Mas há algo mais interessante. Quando nós trazemos e transliteramos a palavra, nós vimos que nós precisamos levar a nossa cama, querido. E há momentos que Jesus nos faz levar a nossa cama. Por que Jesus nos faz levar a nossa cama? Porque nós precisamos entender e olhar para o nosso passado e ver da onde Ele nos tirou. Quando nós enxergamos o nosso passado, nós vimos a bênção que Adonai nos entregou. A bênção que Adonai nos confiou ao longo de todos os tempos. Nós reclamamos tanto, nós murmuramos tanto, mas quando nós lembramos de quem nós éramos, eu lembro do tempo em que eu passava fome, que eu comia sopa de banana verde, eu lembro do tempo que eu comia pé de galinha. Querido, eu olho para essas coisas, às vezes eu me emociono lá em casa e choro, e eu falo, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu. Josafá agora, ele coloca o povo para que ouvisse e visse a palavra de Deus. Então entenda, é necessário que nós voltemos ao passado e entendamos qual o propósito de Deus, qual a ação de Deus para o nosso presente e o que Ele tem nos confiado. Transmita isso para a sua sala, fale nisso para a sua sala, ok, querido? Continuando a nossa lição aqui no tópico de número 3, fala sobre Josafá e seus inimigos. Eu queria que você falasse nesse tópico, e essa lição ela é extremamente espiritual, não tem como você desvincular o Ram Harcourt, o Espírito Santo, dessa lição. Não existe possibilidade. Nós vemos que toda vitória tem um intermédio de Deus, Jesus e o Espírito Santo. Entenda isso, querido. Leve para a sua sala e a torne totalmente, a vincule ao Espírito Santo, para que ele seja impactado, para que ele entenda o agir do Espírito Santo ao longo de toda a história, o agir de Deus ao longo de toda a história do Antigo Testamento. Nesse tópico número 3, vai levar para a sua sala que a bonança que Josafá estava vivendo cega o seu olhar espiritual. Você vai notar que Josafá ele faz aliança com um dos homens mais cruéis de toda a história bíblica. Ele faz aliança com um homem que era perseguidor, que era invejoso, que era traiçoeiro e sua mulher ainda pior. Formou aqui, querido, um casal de cobras. Quem era? Acabe e Jezabel. Em nossa caminhada ao longo de todos esses anos, nós precisamos ter cuidado com quem nós fazemos alianças. Por quê, pastor Elias? Querido, nós podemos nos unir a pessoas que não seguem a mesma regra de fé que temos. E isso nos faz e nos leva a algumas crises, como o próprio Josafá. Tem pessoas que querem montar negócio com pessoa mundana. Tem pessoas que querem compartilhar de pensamento cristão com pensamento mundano. Tem pessoas que querem trabalhar e terem amizades. Não estou falando que você deve isolar as pessoas e viver num mundinho, não, querido. Mas ele deve compartilhar pensamento cristão com um pensamento mundano para negócio. Não funciona, querido. Não dá certo. Se Deus tiver que te abençoar, é você. Ah, mas é o meu melhor amigo. Querido, os pensamentos são diferentes. O linguajar é diferente. O andar é diferente. Mais dia ou menos dia, vai dar com burro na água. E depois você vai reclamar com o próprio Deus. E você precisa entender que nós devemos ter relacionamentos com cristãos. Aí alguém, um filho do cão, diz assim para mim assim, pastor Luiz, mas a igreja é que mais nos trai, os cristãos são os que mais nos perseguem, Jesus não teve paz na sua própria casa. Querido, é você quem vai designar a paz, é você quem vai trazer amizades, é você quem vai fazer amizades. Eu falei um dia desse aqui, tem pessoas que não têm amigo, tem pessoas que não têm parceiros, não têm colaboradores.
Eu falei aqui, querido, quer ser amigo? Quer ter amigos? É muito simples, seja um. Se você é amigo, as pessoas dizem, pastor Elias, como o senhor no linguajar mineiro, como o senhor consegue tolerar? Como o senhor consegue tolerar fulano? Como o senhor consegue andar com fulano? Simples, querido. Eu amo do jeito que ele é. Eu entendo do jeito que ele é, cheio de defeitos. Mas ele é irmão. Eu amo como ele é. E eu consigo enxergar Jesus nessas características e vou trabalhando para que ele mude a sua personalidade. Eu vou ajudando. Agora, se você viu que não dá, cada um pro seu lado. Igual Paulo e Pedro. É P e P, mas Pedro para lá, Paulo para lá. Entenda. Você não deve criar raiz de amargura, não sente ressentimentos de maneira nenhuma. Seja inteligente. Ok? O subtópico de número 2 da nossa lição, do item 3, fala o seguinte. Olha o que diz o subtópico. Fala, Josafá enfrenta a ameaça dos inimigos. Fale para a sua sala nesse subtópico, para os irmãos da sua sala, que a união dos amonitas, dos edomitas e principalmente dos moabitas, olha que interessante, amonitas, edomitas e moabitas, era exatamente o colírio que Josafá precisava para enxergar que ele estava num caminho errado. Deixa eu te dizer uma coisa aqui da parte de Deus nesse momento. Deixa eu te instruir aqui, te fazer uma pergunta da parte do Todo-Poderoso. Quem tem se levantado contra você não é exatamente o colírio de Deus para que você enxergue que você está no caminho errado? Olha, quem tem se levantado contra você não é exatamente o colírio, a gota que Deus precisa para que você decifre os acontecimentos à sua volta, para que você veja tudo com um olhar agora mais espiritual e passe a dar lugar aos planos de Deus e não aos planos dos homens. Existem certos levantes na nossa vida que nós precisamos ter um nível de maturidade totalmente espiritual. Às vezes nós estamos passando por algumas perseguições e quem era o nosso melhor amigo se levantou contra o nosso ministério. Você precisa entender que isso é exatamente Deus trazendo até você uma nova visão ministerial, uma nova forma de agir, uma nova forma de elaborar projetos, e que o que você está fazendo é algo muito grande no reino. E tem pessoas que não vão suportar a glória de Deus, tem pessoas que não vão suportar a honra que Deus tem para dar. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu sempre vejo pessoas falando assim, a honra, a glória de Deus, tudo bem, querido. Agora a honra, ela é humana. Note isso aí, anote isso aí. A honra, ela é humana, a glória de Deus. Agora cabe ao homem que está sendo honrado transferir a Adonai. Isso é muito importante. É muito importante. Nós que temos sabedoria transferimos a honra dele. Quer um exemplo disso? Te aplaudem na igreja, aplaudem no meio da sua pregação, aplaudem no meio da sua aula. A honra é para você, porque realmente foi você quem estudou, foi você que desenvolveu um plano de aula perfeito, foi você que teve tempo e passou grande parte das noites estudando. A honra é sua. Agora você com a sabedoria diz, receba, Deus, porque foi o Senhor quem me instruiu, foi o Senhor quem me deu a inteligência e a sabedoria para chegar até aqui. Isso é interessante e nós precisamos entender isso. Então decifre os acontecimentos à sua volta. Veja tudo agora com um olhar espiritual e passe a dar lugar aos planos de Deus e não aos planos dos homens. Já falei isso aqui. A busca desenfreada de Josafá quase o levou à ruína total. A visão carnal de Josafá quase o levou à perca de todo o seu reino. Quase o levou a matar toda uma cidade de Judá, que era bem pequenininha. Já no tópico de número 3, do item 3,
fala o seguinte: a ação de Josafá. Nesse tópico, eu queria que você falasse para a sua sala, e aqui está o que eu falei no início, sobre uma pequena pregação e um pequeno estudo que você pode fazer, que é de extrema importância. Eu creio, na linguagem pentecostal, as pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo, vão entrar no reteté, como dizem os meus amigos pentecostais. Aqui entra as 3 atitudes para se ter paz em meio à guerra. Quais são as 3 atitudes para se ter paz em meio à guerra? Esse é o tema que eu quero que você proponha, que você fale nessa lição, e que você faça pregação, você faça estudo sobre esses temas. Qual as 3 atitudes? Primeira atitude, anote para que você não esqueça, senão copie e cole do nosso link aqui abaixo da nossa lição. Se inscreve no nosso canal, e você vai ter as lições. Assim que nós lançarmos a lição no ar, eu estou antecipando as lições, eu estou gravando durante a madrugada, agora aqui é madrugada, eu estou gravando durante a madrugada. Você leve para a sua sala algo novo, algo de extrema importância e totalmente espiritual. Nós estamos dando um campo espiritual, estou tentando tirar essa lição do máximo do carnal, para que nós tenhamos uma unção na nossa sala, nós tenhamos a presença de Adonai eficaz e viva dia após dia na nossa sala de aula. Então, qual é a primeira atitude? A primeira atitude é buscar, querido. Biblicamente falando, 2 Crônicas 20, versículo número 3. Olha que interessante, diz assim, olha o que diz esse texto. E Josafá ficou com medo, e então determinou buscar a Adonai. Todo homem tem medo, mas o medo deve ter uma ação. Ele busca a Adonai. Ele proclamou um jejum em toda a Yehudá, e Yehudá reuniu-se a buscar o socorro da parte de Adonai. Olha, e vieram de todas as cidades de Judá, próximas a Judá, para buscar Adonai. Então a primeira é busque. Quando você busca, é um sinal que você está perdido. Você não sai buscando nada sem direção. E a busca, quando você está perdido, ela é interessante, que nos leva a pedir ajuda. E ajuda de quem? A ajuda de quem entenda ou saiba mais do que você. O rei Josafá, ele agora busca. E ele busca alguém que saiba mais do que ele. Ele busca alguém que tem direção, que pode lhe dar um caminho certo. Então, a primeira atitude é busque. Segunda atitude, pastor Elias, se proste. 2 Crônicas 20, o versículo de número 18, diz assim: e Josafá abaixou sua cabeça, prostrando-se com o rosto em terra. Enquanto isso, todo o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante de Adonai, adorando Adonai. Olha que interessante. Quando você se prostra, isso nos leva a entender que é um sinal de que você reconhece que você é pequeno. E como tal, você precisa de alguém mais forte. Quando você busca, você está buscando alguém que tem entendimento. Quando você se prostra, você conhece que você é pequeno e que você precisa de alguém mais forte. Terceira atitude para se ter paz em meio à guerra: louve. Louve, querido. 2 Crônicas 20, o versículo de número 21, eu até li esse versículo, diz assim: depois de consultar o povo, ele designou alguns para cantar a Adonai e louvar o esplendor de sua santidade, enquanto eles iam à frente do exército, dizendo: deem graças a Adonai, porque sua misericórdia dura para sempre. Olha que interessante. Então, durante todo o tempo que eles estavam cantando e louvando, Adonai trouxe um ataque surpresa contra o povo de Amon, Moabe e Monte Ser, os quais tinham vindo para lutar contra Judá, e eles foram derrotados. Olha, querido, quando você louva em meio à guerra, você mostra a todos que você está enxergando a vitória. Por que isso, pastor Elias? Porque só canta louvores em meio à guerra aqueles que sabem que o seu Deus é maior que tudo e que todos.
Sendo assim, ele sabe que a vitória é certa. Querido, quer ter paz em meio à guerra? Quer ter paz na sua família? Quer ter paz no seu trabalho? Quer ter paz nos seus planos, na sua faculdade e em todos os lugares que você chegar? Primeiro busque, depois se proste, depois louve. Tem uma música da Cassina que diz assim: então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Aí ela entra no refrão: Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Ah, esplêndido, querido. Cassiano, quando gravava, quando fazia esse hino, ela estava ligada ao trono. Nós devemos entender que quando nós buscamos, quando nós nos prostramos e quando nós louvamos, nós temos a atitude de um verdadeiro servo que confia e conhece a provisão do seu Deus dentro da guerra e também fora da guerra. O que você está precisando de Deus? O que você tem necessitado? Qual é a sua atitude diante da guerra? Qual é a sua atitude diante da tormenta? Você quer ter paz em meio à guerra? Pratique os 3, como diz Thales Roberto. Mas não os 3 trindade, mas busque, se proste e louve. E viva para os 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Só assim você terá vitória. Só assim você terá uma grande vitória. Só assim você vai entender os desígnios de Deus. Entender que Ele te ama com amor inexplicável. Eu me despeço de você desejando uma ótima aula, uma excelente presença de Deus nessa aula. E até a próxima pré-aula. E Shalom, grande beijo no coração.